Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 1º de julho e nós vamos conhecer a história de um grande mártir da nossa igreja, Santo Oliver Plunkett. Santo Oliver Plunkett foi um bispo irlandês que morreu pela nossa fé. Nós podemos recordar, que no século XV e no século XVI, a igreja da Inglaterra se separou da igreja católica, fundando a igreja anglicana. Então houve uma grande perseguição aos católicos nessa época e nós temos o relato de muitos mártires. E entre eles está o Santo Oliver Plunkett. Ele nasceu na Irlanda em 1625 de uma família cristã católica e ainda criança, foi estudar num mosteiro beneditino, recebeu toda a formação, uma sólida formação católica, depois foi fazer seus estudos em Roma e lá foi ordenado sacerdote. E estando lá, houve uma grande perseguição à Igreja Católica na Irlanda, feita pelos ingleses. Então, ele estava na sua formação, estava conhecendo mais e trabalhando na sua formação, e quando essa perseguição aumentou muito na Irlanda, o bispo da Irlanda foi morto, e o Papa o nomeou bispo para ser coroado bispo quando voltasse à Irlanda. Então, tem um relato que quando ele foi despedir-se de um amigo, esse amigo, ao abraçá-lo, diz: agora você está indo para derramar o seu sangue pela fé católica. Foi uma profecia que ele ouviu. E a resposta dele foi essa: eu não sou digno, mas você me ajude com as suas orações para que esse desejo seja cumprido. Então, ele sabia da dificuldade, ele sabia da possibilidade do martírio e mesmo assim retorna para sua terra natal para pastorear o rebanho de Cristo. E aí, nessa ilha, na ilha da Irlanda, ele vai exercer todo o seu ministério episcopal. Conta os relatos que durante 10 anos, mesmo na clandestinidade, ele guiou o seu rebanho, chegando a celebrar a crisma de mais de 10.000 pessoas. Você imagina, mesmo na clandestinidade, sendo com perigo de vida a cada momento, podendo morrer a cada momento que se fosse descoberto. E uma penúria total, como a igreja não podia estar publicamente, então não tinha dinheiro, e ele tudo que tinha vendia, e ele dizia: para servir ao rebanho de Cristo e à Santa Sé, eu vendo até a cruz e a mitra do bispo. Então, nada para ele era mais importante do que ser um pastor fiel àquilo que Jesus pedia que ele fosse. E foi nesse trabalho, ele foi continuando, servindo a Deus, pastoreando o seu rebanho. Alguns momentos a perseguição é maior, momentos onde dava uma trégua, ele conseguia juntar um rebanho, arrumar um pouco a diocese, arrumar uma escola dominical e coisas assim que ele ia conseguindo fazer. Até que houve uma traição. Uma pessoa que tinha sido padre, ele tinha sido anglicano, depois ele foi jesuíta, pediu para voltar para a Igreja Católica, mas depois, porque fez alguns atos desonestos, ele foi expulso dos jesuítas e, como vingança, ele acusou vários católicos de estarem conspirando contra a coroa. E dentre as pessoas que ele acusou foi o bispo Plunkett. Então, Dom Oliver Plunkett foi acusado de estar armando um exército para derrubar do trono o rei da Inglaterra. Era uma calúnia, era uma mentira, ele foi julgado e condenado à morte. E diz que quando saiu o veredito, que ele tinha sido declarado culpado, ele respondeu apenas: graças a Deus. E é muito
comovente, né, o testemunho das pessoas que presenciaram a sua execução. Ele, levado para o martírio, né, segundo os relatos daquela época, diziam que ele parecia um noivo indo ao encontro da noiva, radiante de alegria. E as suas últimas palavras foram: em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E ficou famoso também o seu discurso antes de ser decapitado. Ele diz: eu perdoo a todos e digo como Santo Estevão: Senhor, não lhes impute este pecado. A sentença de morte não me causa medo. Eu levei o meu sono até a 4ª hora, quer dizer, não estava apavorado, estava calmo. Por quê? Porque eu sou inocente. Sou inocente de qualquer traição, como uma criança que nasceu ontem. Para o meu caráter sacerdotal, para a minha profissão religiosa e para as minhas funções sacerdotais, mais uma vez, publicamente, eu vou à morte. E estou feliz de conhecer, e sendo o primeiro dos irlandeses, pela graça de Deus, eu vou ser um exemplo para os outros não temerem a morte. Então, esse grande pastor da nossa igreja, que hoje rezamos e conhecemos um pouquinho a sua vida, pedindo também a sua intercessão, para que nós possamos ser sempre fiéis. Mesmo que caluniados por causa da nossa fé, mantermos sempre essa certeza de que somos fiéis a Deus, somos fiéis ao chamado, à vocação que o Senhor tem para cada um de nós. O Oliver Plunkett foi canonizado pelo Papa Paulo VI, né, que declarou como um martírio mesmo, que ele foi submetido e, mais uma vez, confirmando a sua inocência naquele processo onde ele foi injustamente acusado. Então, por todas as pessoas que hoje estão sendo caluniadas, por todas as pessoas que estão sendo falsamente acusadas, nós pedimos a proteção e a intercessão de São Oliver Plunkett. Que ele interceda, dando serenidade, dando paz e dando a firmeza para que, mesmo injustamente acusados, permaneçamos sempre de pé diante do Senhor, na inocência, na fidelidade e no amor. Santo Oliver Plunkett, rogai por todos nós. Os santos ou nada.